Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração duro, coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Vou repetir: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Feche seus olhos agora nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos confronta, nos constrange, um Deus que não fica satisfeito quando nós estamos longe, quando os nossos corações estão duros, quando por tantas e tantas adversidades, circunstâncias, os nossos corações se tornam insensíveis. Mas nessa noite fala aos nossos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações. Quando eu abrir a minha boca aqui, não seja eu, mas o Senhor através de mim. Que a Tua voz venha a ecoar e alcançar os ouvidos espirituais dos meus irmãos, e assim que eles possam ser transformados, curados, avivados. Amado Espírito Santo, toca em cada coração aqui nessa noite. Muda toda a mente cauterizada por problemas, por situações, por tempestades, por atribulações. Transforma, muda, tira esse coração, começa, amado Espírito Santo, eu sei que Tu podes fazer isso, começa agora, te peço, te clamo, a tocar em cada coração, tirando esse coração, e colocando um coração saudável, um coração de carne, um coração maleável, um coração disposto a ouvir a Tua voz. Senhor, faça-se a Tua vontade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Diga comigo assim: o bater da vida, o bater da vida, o bater da vida. Coloca a mão no seu coração, veja se ele está batendo. Ele está batendo. Você consegue, eu aprendi isso, né? Você consegue fazer isso, ó, colocar o seu dedo, esse dedo aqui, ó, ele é sensível. Tem uma enfermeira ali. Você consegue, se você procurar, você consegue aqui no seu pulso. Sentir. Às vezes a gente coloca a mão no coração, não consegue sentir muito. Mas se você tentar aqui no seu pulso, você vai achar só o pulsar do seu coração. Agora eu quero que você imagine fisicamente uma troca de coração. É algo muito sério. E eu estou falando isso assim com muito temor, porque tem pessoas aqui da área da saúde, né? Então eu não posso falar besteira. Se falar besteira já faz cara feia, sabe? É assim que eu sou confrontado aqui nesse lugar. Ainda bem que a minha filha não está aqui. Fisicamente é algo muito complicado. Uma troca de coração. Deve ser algo desesperador quando alguém precisa de um transplante de coração. Alguém conhece alguém que teve que transplantar um coração? Alguém conhece que o coração estava ruim, teve que trocar o coração? Deve ser algo terrível. Porque eu acredito, não sei se em todos os hospitais existe uma fila de espera, não deve, tem? Tem uma fila de espera. Então deve ser algo desesperador. O coração, para você entender, ele tem uma função. E uma das mais importantes, eu botei assim, o coração tem como função um dos mais importantes papéis do corpo humano: bombear sangue para todo o corpo. Será que você entende que você precisa de circulação de sangue
todo o seu corpo. E o coração, ele é um músculo, sabia disso? Quantos sabiam disso? Ele é que bombeia para todo o teu corpo. O meu pai, uma vez, ele deu uma pancada com o dedinho do pé. O dedinho ali do pé. Eu não me lembro se foi uma pancada no banquinho ou se ele foi cortando unha. Não consigo me lembrar, mas foi alguma coisa assim. E aí foi inflamando e ele não teve cuidado. Foi inflamando, foi ficando preto, ficou escuro e gangrenou, não é isso a palavra? Tive que levar ele para o hospital. Aí sabe o que aconteceu? Teve que amputar. Mas você sabe por quê? Porque ali não estava mais circulando sangue, não é isso mesmo? Não circulava mais o sangue. E aonde não circula o sangue precisa ser tirado. Porque se não for, ele contamina todo o corpo. Olha que terrível. E a função do coração é exatamente essa: bombear sangue para toda a área do seu corpo, trazendo nutrientes. Agora você imagina quando esse órgão importantíssimo começa a falhar. Se eu perguntar aqui, se tem alguém aqui com algum tipo de problema no coração, algumas pessoas vão dizer: não é fácil. Não é fácil. Imagina alguns órgãos não recebendo os nutrientes que o sangue deveria levar, e não está levando. Eles começam a morrer. Aquele que não recebe o sangue que é bombeado pelo coração, ele passa a começar a morrer. Quantos sabiam disso? Michele, se eu estiver falando uma besteira, você levanta a mão aí, Michele. Eu não sou médico. Agora eu quero que você volte ao... Caramba, peraí. Que isso, acho que vou tirar até uma foto, hein? Olha lá. O bater da vida, pastor. Cara, meu nome não tem acento. É André. Não tem acento. André Anjo, olha só. Tá bonito, hein? Caramba, hein? Coloca lá para mim o versículo que a gente acabou de falar. Eu quero que você imagine agora qual foi a intenção de Deus em dizer que tiraria um coração ruim e colocaria outro coração. Qual era a intenção de Deus? Será que aquele povo, ele tinha um problema de saúde? Um problema cardíaco crônico? Será que era isso? Vamos repetir aqui. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, essa passagem está inserida numa série de passagens proféticas, quando o povo de Israel se encontrava cativo na Babilônia. E diante da circunstância de estar escravo, tornaram-se um povo desobediente. Diga comigo, desobediente. Diga comigo, desobediente. E acaba quebrando a aliança que fizeram com Deus, refletindo um coração de pedra. O que seria um coração de pedra, no qual Deus disse que vai tirar esse coração de pedra? Um coração duro, insensível à voz de Deus. Mas Deus olha para aquele povo, e nessa noite Ele está olhando para cada um de nós.
para cada um de nós. E eu já preguei isso muitas e muitas vezes. Deus não olha para o seu rosto, porque não adianta. Tem gente que você pode até sorrir, mas não consegue ficar bonitinho. Não, estou brincando. Diga lá eu, né? Ele não olha para o seu rosto. Ele não olha para essa roupa bonita. Olha a pastora Marta, como é que está com a roupa bonita. Olha para minha sogra, olha só que lindeza. Está disfarçada, né? Mascarada, mas... Olha lá, penteou o cabelo agora. Botou a mão no cabelo para cortar. Mas ele não está olhando para nada disso. Deus está olhando para onde? Para o seu coração. Para o seu coração. Esse aí que está batendo. E a primeira coisa que eu pergunto para você: o que ele está achando dentro do seu coração? Às vezes nós pensamos assim: eu erro muito. Eu falho muito. Eu peco. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é isso que Deus está pensando, olhando. Se fosse isso, em momento algum, jamais, Davi ia ser um homem segundo o coração de Deus. Olha como é que é tremendo. Davi foi classificado como homem segundo o coração de Deus. E eu não vejo... Davi era um dos homens que mais pecava na Bíblia. Mas tinha algo na vida dele que fazia com que Deus olhasse para ele e o amasse de uma forma, perdoasse os seus pecados. Será que você já parou para pensar nisso? Ou será que você pensa assim: eu pequei, eu errei, eu falhei, eu não sou digno nem de estar na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: você não é digno mesmo não. Nem eu sou digno. Nem eu sou digno. Estou aqui marcando aqui, nem cego, para ver se eu estou no limite. Já pensou? Se eu dou um passo, se eu cair aqui, gente, nem me levanto. Tamanha vergonha. Você não é digno, eu não sou digno. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E Ele nos eleva a um outro patamar, a um outro nível. Mas para que nós venhamos a chegar nesse outro nível, temos que ter um coração segundo o coração de Deus. Quantos querem esse coração? Você quer esse coração? Existem alguns segredos. Olha o que Deus faz: Ele promete uma remoção. E nessa noite Ele está dizendo para você assim: se você tem algo que endurece o seu coração, eu quero dizer para você que eu posso tirar esse coração. Ele promete ao povo uma remoção: tirarei de vós o coração de pedra. Feche seus olhos agora nesse momento. Eu quero que você agora se autoanalise. Faça uma autoanálise. Veja o que você passou no dia de hoje. Veja o que você tem passado durante a semana. E se em algum momento o seu coração, e eu tenho certeza disso porque o Espírito Santo está falando comigo aqui, que em algum momento o seu coração se tornou um coração duro diante de tantas circunstâncias, diante de alguns confrontos, diante de algumas coisas no qual você queria que acontecesse, mas não aconteceu, e o seu coração se torna duro. Agora, look at me now. Olhe para mim aqui agora. Ele diz assim: tirarei de vocês um coração de pedra. Se o Senhor tirar esse coração, se fosse um coração físico, você cairia duro aí. Aí a pessoa que está do seu lado morreu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Ele quer fazer algo maior do que o transplante de um coração físico. O Senhor quer transformar a sua vida, quer transformar a nossa vida.
Porque esse coração duro muitas vezes não nos leva a lugar nenhum, só ao desespero, à angústia, ao constrangimento. Diga comigo assim: eu estou cansado. Eu estou cansada. Diga comigo: eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu confesso para os irmãos: eu estou cansado de muitas vezes estar sofrendo de alguma coisa e acabo endurecendo meu coração. Eu já pedi a Deus para que me mudasse. Eu preciso mudar. Você pode confessar isso para Deus? Eu preciso mudar. Será que você reconhece isso? Porque isso é uma das coisas, é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Admitir que você precisa mudar. E isso é uma das coisas que Davi tinha. Ele reconhecia que estava errado. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você precisa mudar. Ele promete uma remoção. E ao tirar o seu coração de pedra, ele diz para você: eu quero doar algo importantíssimo para você. Quantos querem que Deus doe algo para você? Eu quero. Porque se vier da parte do Senhor, eu sei que é algo extraordinário. E quem quer algo extraordinário do Senhor? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olha só que tremendo. E ela é muitas, e se não todas as vezes, melhor do que a nossa vontade. Ele diz assim: eu lhe darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Um coração de carne. Você está preparado para que o Senhor arranque esse coração de pedra e coloque em você um coração do qual poderá escutar a voz dele? Mas eu quero contar um segredinho para você. Você acha que tirar um coração vai ser molecinha? Não existe anestesia no mundo que faça com que você não sinta pelo menos alguma coisa. Mas você sabe, eu tenho um Deus, aleluia, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e fazer isso de uma forma que você vai mudar totalmente, plenamente. Vai mudar a tua vida, mudar a tua casa, mudar o teu trabalho. As pessoas vão olhar para você e falar assim: o que está acontecendo contigo? Mesmo que você não esteja sorrindo, o seu coração vai estar sorrindo. Ele fala assim: que felicidade é essa? Você nem está sorrindo. Viu o quê? Você nem vai estar sorrindo. A pessoa: que felicidade é essa? Um coração de pedra, ele aponta para a dureza. A dureza aponta para a rebelião. Não vou fazer, não é assim. Aponta para a incapacidade do ser humano de obedecer a Deus por conta própria. Será que você conhece os desejos de Deus? Será que você conhece a vontade de Deus? Será que você sabe aquilo que agrada ao Senhor? Às vezes você pode dizer assim: não, eu faço tudo que agrada. Eu conheço um homem profeta que queria fugir da vontade de Deus. Será que você se lembra de Jonas? Deus fala para Jonas assim: Jonas, vá a Nínive e fala de mim. Eu quero falar um negócio para vocês. Jonas era um tremendo homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele fugiu de Deus, porque ele sabia o que Deus poderia fazer naquele lugar.
Só que obediência era o que lhe faltava. Isso desagradava o coração de Deus totalmente. Será que muitas vezes Deus fala contigo algo para que você faça isso e você, por conta dos seus desejos, da sua vontade, você vai para o lado ao contrário? Qual estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? O seu pecado faz parte da desobediência. E muitas vezes a dureza do nosso coração é um pecado que cria raiz. E essa raiz se chama raiz de amargura. Uma raiz de amargura, ela chega no seu coração, ela gruda no seu coração e ela começa a apertar o seu coração. Nessa noite é uma noite que nós vamos arrancar essa raiz de amargura, em nome de Jesus. Essa noite é uma noite de você fazer com que esse coração que permanece essa raiz de amargura, não seja lá por quem, por que situação, hoje é a noite de você arrancar isso, porque isso nos traz um peso que faz com que você pare de andar nos caminhos do Senhor, pare de caminhar segundo a vontade do Senhor. Você começa a caminhar mais devagar, quase parando. E existem pessoas que ainda começam até a retroceder. E eu quero dizer para você que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Aquele que volta ao seu vômito, Deus não se agrada dessas pessoas. E isso tudo é por conta de um coração duro. Em contrapartida, o coração novo e um espírito novo representa uma transformação interna, radical, uma nova disposição para com Deus. Eu quero ser melhor para Deus. A minha intenção todos os dias é ser melhor para Deus. Será que esse é o desejo do seu coração? Essa mudança, ela não vem do esforço humano. Essa mudança que ele coloca aqui em Ezequiel, ela não vem do esforço humano, mas sim de um ato gracioso de Deus. Pela graça dele, ele decide: tirarei esse coração duro e colocarei um coração novo. Mas nós precisamos aceitar isso, reconhecer isso. Essa passagem, ela é a sombra da nova aliança. Quantos conhecem a nova aliança? Quantos sabem o que é a nova aliança? O que é a nova aliança? Eu aprendi uma coisa, viu, Gui? Olha como é vantajoso nós irmos sempre nos eventos lá de Irajá, dos eventos que estão aqui, eu tenho aprendido. E algo que está gravado no meu coração. O Antigo Testamento, escuta essa, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento é a resposta para tudo aquilo que está no Antigo Testamento. E exatamente isso eu quero mostrar para vocês nessa noite. O que Deus falou com Ezequiel ali a respeito do coração, ele aponta, o que Deus está fazendo aponta para a nova aliança. E aí o Espírito Santo falou tremendo comigo. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Coloca ali para mim. Que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo.
Olha o que Deus está falando, que vai escrever nos nossos corações a sua vontade. E Ele vai passar a ser o nosso Deus e nós seremos dele. Quantos são do Senhor aqui? Quantos são do Senhor aqui nesse lugar? Diga glória a Deus. O Senhor quer operar uma mudança radical nas nossas vidas, nos nossos corações. E agora eu quero colocar algo para você, pastor. Aleluia. Assim como todo corpo precisa de sangue para que o seu corpo todo viva, diga comigo, viva. Precisamos do sangue que é bombeado através de Jesus. Essa é a nova aliança. Quando Deus tira o seu coração de pedra, esse coração duro para sentir o amor de Deus, Ele coloca um coração novo, um coração cheio de vida. E eu quero fazer um paralelo com o que está lá em João. Jesus fala assim: eu sou o caminho, diga comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus está dizendo, que Ele é a vida. Se você não tiver um coração novo, você não tem vida. E esse coração que Ele quer colocar em você, tirando esse coração de pedra, Ele se chama Jesus. Porque Ele é a vida. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e vida abundante. Esse coração novo, ele bombeia vida, e essa vida é Jesus para todo o seu ser. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando Jesus fala, eu sou a vida, Ele está colocando vida dentro do seu coração, tirando essa dureza e trazendo Ele mesmo, Ele próprio, para dentro de você. Você sabe, eu quero que você agora visualize isso. Jesus é crucificado, Ele sofreu tudo que Ele podia sofrer e Ele foi crucificado. Naquela cruz, Ele declara o seu amor por cada um de nós. E em um dado momento, o coração dele para. Diga comigo, para. Diga comigo, o coração dele para. E aí o Espírito Santo foi me fazendo com que eu visse a situação. Através dele, aquele sangue que correu dele, que alcançou toda a criação, esse sangue que bombeava dele, alcançou toda a criação naquela cruz. Por esse sangue se fez um novo e eterno caminho. Aquele sangue foi fazendo com que cada um de nós tivéssemos um novo e eterno caminho. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. O autor aos Hebreus, ele fala isso de uma forma tremenda. Olha o que ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Por onde? Por onde? Pelo sangue. Da onde sai o sangue? De Jesus. Ou seja, Jesus era o coração, era o nosso coração. Dá para você entender isso?
E por conta desse sangue que saiu dele, ele fez com que, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, o coração de Jesus. Olha, presta atenção. O coração de Jesus teve que parar para que o seu começasse a bater. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Por isso, o bater da vida, porque a vida é o Senhor Jesus. Ele está nos dando um coração que é Ele mesmo em nós. Ministério de música. Vamos ficar de pé. A promessa de Ezequiel não é apenas para o passado, não é só ficou lá atrás. Remover mais uma. A promessa de Ezequiel não é apenas para o passado, mas é uma realidade viva para cada um de nós hoje. Para cada um de nós. Deus deseja realizar uma cirurgia divina, uma cirurgia em nossos corações, tirar da nossa vida esse coração duro e colocar. Eu sei, escuta, eu sei que um dia você levantou a sua mão, falou assim: eu quero esse Jesus. Mas veja se eu estou falando com uma mentira. Quantas vezes o nosso coração não endurece por causa das circunstâncias? Quer ver onde que o teu coração mais endurece? Dentro de casa. E eu estou me colocando nisso também. Dentro de casa. Que aí o nosso coração endurece, não abre mão. Mas vai ter um dia. E esse dia pode ser hoje, nessa noite. Depende só de você. Que a sua esposa, o seu marido, parece que vai cair mó pau ali. Vai arrebentar. Bicho vai pegar. Aí você está lá. Sem falsidade. Você quer viver isso? Será que você quer viver isso? O Senhor quer remover toda a dureza do seu coração. Seu coração continua duro. Ele quer tirar esse coração nessa noite e colocar um novo coração. Um novo coração. Um coração cheio de vida. Um coração no qual é a vida, que é Ele mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim. Eu quero convidar a igreja a vir aqui à frente. Você que entendeu o que o Espírito Santo falou, enquanto nós cantamos esse louvor. Cantar esse louvor. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, eu quero convidar a igreja. Você que entendeu o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Deus quer tirar todo o resíduo de dureza. Quer tirar tudo aquilo, sabe por quê? Para você poder suportar as angústias da vida. Não só isso. Escuta o que eu vou te falar. Desse coração, que o Senhor trouxe um novo caminho. Esse coração vai bater tão forte, esse novo coração, que se chama Jesus em você, que Ele vai transbordar e vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Eu garanto isso para você.
Então eu quero desafiar você a primeiro admitir que é muito difícil, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. E você não pode sair daqui desse lugar sem admitir: meu coração se torna muitas vezes duro. Eu preciso com que o meu coração seja totalmente dele e possa fazer a vontade dele. Dê um basta nesse coração duro. Vem aqui à frente. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa. Davi era segundo o coração de Deus, porque primeiro ele admitia que tinha um coração longe quando ele pecava. Ele admitia que ele pecou. E segundo, ele se arrependia e se voltava para Deus, abaixava a sua cabeça, admitia: Senhor, eu estou errado, eu quero que o Senhor me mude, eu quero ser segundo o teu coração. E ele era o segundo o coração de Deus. Então vem aqui na frente enquanto nós tocamos. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Coloca a mão no seu coração agora. Isso é muito mais você do que eu. Eu vou orar, mas o que tem que sair é do seu coração. Eu só vou te ajudar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso. Trouxe, Senhor, essa palavra que nos confrontou nessa noite. E eu quero, Senhor, declarar o quanto nós Te adoramos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa todas as vezes que tornamos o nosso coração duro. Pai, não há justificativa, Senhor. Mesmo com as situações, circunstâncias adversas, Senhor, que são difíceis, Pai. Mas, Senhor, quem escolhe isso somos nós. Por isso te pedimos, nos perdoa. Nos perdoa todas as vezes que nos levantamos como um ato de rebeldia, como um ato de desobediência, Senhor, diante de um coração tão duro. Nos perdoa. Nós admitimos os nossos erros, admitimos que somos falhos, Senhor, e que temos um coração duro. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor, arranca de nós esse coração duro agora. A dureza do nosso coração arranca agora, Senhor. Faz o teu milagre nesse momento, Pai. Arranca e coloca agora, Senhor. Agora, em cada um aqui, Senhor, um coração novo. Enche, amado Espírito Santo, do seu ser, agora, cada um que esteve aqui na frente, Senhor, declarando que quer esse coração, Senhor. Coloca agora, Senhor, que eles sintam o teu poder nesse momento, sintam o teu amor, e que de hoje em diante, Senhor, eles vivam novidade de vida, e que para eles, Senhor, como nós declaramos aqui, venha uma vida abundante, Senhor, segundo a tua vontade, como ministro do teu evangelho, no qual o Senhor mesmo instituiu. Eu repreendo e lanço por terra toda ação do inferno, tudo que Satanás tentou investir contra essas vidas. Eu dou uma ordem agora: solta agora, Satanás, porque está sendo tirado agora, em nome do Senhor Jesus, toda a raiz de amargura, tudo que se segurava esses irmãos de romperem, está sendo arrancado agora em nome do Senhor Jesus, e colocado
um coração segundo a tua vontade, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando